Eu sou o Rafa Moritz. Eu sou o Beto Parro. A gente é os mentalistas. Nós somos os mentalistas, para ficar no português correto, que é importante. Bom. E a gente é especialista em criar ilusões psicológicas que mostram quanto a gente pode ser manipulado. A boa notícia... Não é bem uma boa notícia. A notícia é que a gente pode diminuir o grau de influência que a gente é levado a ter de duas formas básicas. A primeira forma é saber que todo mundo é manipulável. Então, até você pode ser manipulado. Então, essa primeira notícia já está dada. TED já valeu a pena. De nada. Era isso, na verdade? Tchau, gente. A segunda notícia, o segundo jeito básico de controlar o quanto você é manipulado é refletir e saber o que você quer. Então, faço a pergunta para vocês. O que vocês querem? Pensa assim consigo. O que eu quero? O que eu quero? Parece uma pergunta simples, relativamente curta, mas ela, na verdade, é muito complexa, porque quando a gente se pergunta o que eu quero, a gente tem uma outra pergunta, que é, para qual eu vocês estão perguntando? A gente não é composto por um único eu. Tem um monte de eus vivendo dentro do eu de vocês. Imagina assim, tem um eu que decide à noite, assim, amanhã eu vou acordar cedo, vou correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. E tem o eu que, quando o despertador toca de manhã, aperta o despertador, volta a dormir. Eu quero dormir mais um pouquinho. Tem também o eu que chega no final do mês e ele fala, cara, já estourei minha fatura do cartão de crédito, não posso mais gastar, vou me segurar. E aí tá lá no Instagram, né, 11h30 da noite, distraído, curso de alemão, R$ 29,90, ele é impactado, né, online, R$ 29,90 para aprender alemão. Eu moro pertinho de Pomerode, eu vou aproveitar pra caramba. Ele nunca imaginou aprender alemão, mas por R$ 29,90 e compra. Qual desses eus é o verdadeiro eu? O que a gente queria? Tem um jeito fácil de pensar sobre os eus. Tem um eu frio e um eu quente. O eu frio é aquele que é racional, lógico, pensa no futuro, ele fala, o que seria legal para mim? E aí ele estrutura toda uma corrente de ações e decide. O eu quente é aquele que está no momento da escolha. É aquele que pensa e que está sendo influenciado por um monte de sensações fisiológicas, está com fome, está com sono, está com frio, quer se conectar, tem desejo. Esse é o eu quente. O eu quente de todo mundo é muito mais manipulável do que o eu frio. A gente tem uma explicação para isso, nós psicólogos chamamos esse fenômeno de lacuna da empatia, que é como se fosse um hiato criado por um viés cognitivo que faz com que os nossos eus sejam completamente independentes. A gente está acostumado a pensar em empatia como empatia pelo outro, mas o fato é que a lacuna da empatia faz com que a gente não tenha empatia nem por nós mesmos em um outro contexto. A gente é muito ruim em fazer previsões sobre como a gente vai agir no futuro, e a gente, às vezes, não consegue entender por que a gente agiu daquele jeito no passado. E quem faz isso é esse tal desse viés chamado lacuna da empatia, que faz com que o eu quente e o eu frio sejam completamente desconhecidos um para o outro. É como se aquele eu que planeja o despertador à noite, ele não conhecesse o eu que lá de manhã desliga, né, e fala, vou dormir só mais 5 minutinhos. E falando sobre isso, sobre frio e quente, a gente queria aproveitar esse momento e esquentar um pouco o nosso palco, trazendo 2 eus aqui do palco, dessa plateia, para o nosso palco. É esse tipo de espetáculo mesmo, é esse tipo de apresentação, vocês vão ser convidados a subir no palco, pelo menos 2 pessoas. Estou vendo gente muito feliz querendo participar agora, isso é sempre bom. Eu vou pedir, Ana, faz um favor para mim, não é você que vai subir no palco. É mentira, é você! Não, tô brincando, não vai ser assim. Ana, você lança para trás tipo um buquê, e a pessoa não vai casar, mas ela vai vir, é melhor, ela vai... TED Talk, currículo, TED Talk, eu fui. Pode lançar. E já... Pode levantar, seu nome é? Eduarda, você foi selecionada, não é legal? Eduarda, antes de você vir para cá tão feliz, faz um favor para mim, você vai poder se vingar, selecionar uma outra pessoa. O pessoal de lá tá muito sussa, porque o negócio foi para lá, então joga para lá. Ou não, se quiser jogar, você está livre para fazer a sua decisão. Decide para onde você vai jogar e a gente vai selecionar a segunda pessoa. Pode lançar. Olá, qual é o seu nome? Desculpa? Rodrigo? Podem os 2 vir para cá numa salva de palmas, por favor, os 2? Tudo bem, Eduardo, você pode subir por aqui ou por ali, você que sabe, ótimo.
São atletas. Pode ser também, fica a seu critério. Tudo bem? Rodrigo e Eduardo, além de pessoas corajosas e que agora são aqui protagonistas da nossa experiência, passam esse momento a se transformar em outras pessoas. Eles são agora atletas oficiais de Jockey Pô. Ai, obrigado. Torcida espontânea. Mas muita gente não conhece bem o que é o Jockey Pô. Então, Rafa, o que é o Jockey Pô, por favor? Jockey Pô é um jogo reminiscente de antigas tradições japonesas dos jogos chamados Sansokumi-ken. O que quer dizer? É verdade, verdade. A gente estuda para fazer isso. Sansokumi-ken quer dizer, na tradução literal, o jogo dos três que tem medo um do outro. Para quem já jogou Jockey Pô, fica simples saber, porque os três símbolos que estão lá têm medo sucessivamente de um outro símbolo. Então, tipo, tesoura. Vocês podem fazer tesoura comigo? Assim, tesoura tem medo de pedra, que tem medo de papel, que tem medo de tesoura, que tem medo de pedra, tem medo de papel. Lembrando que a gente vai jogar aqui, né, um campeonato, uma final, com 3 rounds, seguindo o protocolo oficial de Kyoto 1749, que diz que só valem os 3 símbolos originais do Jockey Pô, papel, pedra e tesoura. Não vale, por exemplo, chuva cósmica, Spock, dragão de Komodo, fogueira, enfim, não vale, tá? Só vale os 3 oficiais. Tá banido. Pode sofrer punição, inclusive, tá bem? Então, só os 3 símbolos oficiais. E a gente vai fazer aqui o que em muitos experimentos psicológicos se faz, que é primeiro, antes de começar valendo já uma rodada, a gente vai fazer uma linha de base. É uma espécie de uma rodada teste para ver como vocês se comportam em uma situação anterior ao jogo valendo, tá bom? Então a gente vai pedir para você, Rodrigo, vem aqui no meio do tapete, Eduarda também vem aqui na frente. A gente vai querer conhecer, então, os nossos 2 sujeitos da pesquisa, conhecer como é que eles se comportam numa situação normal, como o campeonato de Jockey Pô. E, para isso, eu vou precisar que vocês façam uma escolha. Vocês vão ficar, primeiro de tudo, na posição de duelo, que a gente já vai explicar como é. E quando a gente pedir para vocês escolherem o símbolo, vocês vão jogar, fazer Jockey Pô, e no Pô vocês pô o que vocês escolheram. E pô bem alto, assim. E põe lá em cima, assim, Jockey Pô, tá bom? E aí, então... Não, posição de duelo vai ser assim, um de costas pro outro. Isso. Aí. Perfeito. E aí, a gente vai estar aqui, eu olhando pro Rodrigo, o Beto olhando pro Eduarda, e a gente vai fazer Jockey Pô, e vocês vão colocar no Pô, linha de base, 0 pressão, não vale nada, a gente quer conhecer de vocês, tá bom? Um pouquinho. Vamos comigo? Jockey Pô, lá em cima, pode virar de frente, por favor. Nesse caso, você viu que a Eduarda já virou, porque normalmente, quem escolhe tesoura, vou revelar isso para você, é uma pessoa, assim, um pouquinho competitiva. Ela não quer admitir que ela é competitiva, mas ela é um pouquinho... Eduarda, você é uma pessoa competitiva? Ela quer até admitir já, que ela fala, eu sou a mais competitiva aqui do TEDx. Por outro lado, pessoas que começam com papel tendem a ser pessoas mais acolhedoras, mais conciliadoras, pessoas que normalmente elas constroem ambientes mais assim saudáveis, elas tendem a evitar muitas vezes situações de conflito, por exemplo. Legal. A gente está finalmente pronto para a nossa primeira rodada, agora sim valendo, tendo em mente vocês, eu vou revelar aqui uma coisa da psicologia, estratégias que funcionaram no passado e venceram, tendem a se repetir logo em seguida. E lembrando também que eu e o Rafa, a gente está aqui meramente no papel de treinador de vocês. A gente é o coach de vocês. Não é nosso papel dizer o que vocês têm que colocar na próxima rodada, por exemplo. Tampouco a gente quer influenciar essa decisão, tá bem? Então, dito isso, agora sim, valendo, primeira rodada, posição de duelo. Competitiva era Eduarda, lembrando disso, era sempre importante. Bora? Pronto? Jockey Pô. Virem de frente os 2. Tivemos aqui. Jogador número 1 escolheu papel. O mundo dá voltas, hein, Rodrigo? Jogador número 2 escolheu pedra. O que deu o primeiro ponto para o jogador número 1. Palmas. Rodrigo. 1-0. Deixa eu fazer agora uma segunda rodada. A segunda rodada ela conta com a participação de todos vocês na plateia. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou dividir aqui no meio, como se eu tivesse dividido. Já está dividido. Você é o Moisés, né? Eu vou dividir. Fazer o seguinte. A turma de cá vai torcer, vai ser a torcida do Rodrigo. Turma de lá, da Eduarda, começando com a do Rodrigo. Se vocês tiverem... Gostei. Turma organizada. Turma... Não é. Atenção, torcida do Rodrigo. Vocês vão fazer o seguinte.
Se vocês estivessem aqui no palco, não eu os frios aí na plateia, se vocês estivessem aqui, o que vocês jogariam nessa segunda rodada, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês podem dar uma sugestão agora para o Rodrigo, levantando a mão de vocês. No 1, 2, 3 e já podem levantar as mãos. O que vocês jogariam? Rodrigo, se tiver muita luz, você pode tampar assim a luz para enxergar as pessoas. Tem uma torcida organizada aqui desse lado. Tá bom? Podem baixar? Obrigado. Muito bem. A Eduarda também vai contar com uma torcida organizada, que é até mais animada que a do Rodrigo, que é essa galera aqui. Vocês foram manipulados. Vocês foram manipulados. E vocês, no papel de eus frios, podem planejar, podem visualizar uma estratégia, podem pensar assim, poxa, se eu estivesse lá, o que eu faria? Se coloquem no lugar aqui da Eduarda e agora ajudem ela com o que vocês fariam. O que vocês colocariam na segunda rodada? Vamos lá. Claramente não combinaram nada, como você pode ver. Mas tudo bem, né? Porque o que importa agora é que esse é um momento importante para vocês dois, de verdade. Um momento que é um divisor de águas na vida de vocês dois, porque tem dois tipos de pessoas que vêm aqui nesse palco. Então, o primeiro tipo de pessoas é assim, recebeu a sua orientação na torcida e fala, ai, gente, muito obrigado, nossa, adorei, vocês foram ótimos, vou fazer igualzinho, direitinho, vocês mandaram, tá? Que na psicologia a gente enquadra essas pessoas no tipo de personalidade, assim, bunda mole, mosca morta, pau mandado, sem personalidade, sem graça, sabe? Enfim. E tem o tipo de pessoa que vê essas mesmas orientações e fala assim, gente, respeito demais a opinião de vocês foram incríveis, mas eu tomo as decisões aqui porque eu sou o senhor do meu próprio destino. Tá? E eu não sei como vocês querem parecer diante desse monte de pessoas, mas fica a critério de vocês para essa segunda rodada. Preparados? Posição de duelo. Vamos nessa? Firme como uma rocha? Bora? Joquem Pô. Jogador número 1. Podem virar de frente, pode virar de frente. Jogador número 1. Jogador número 1 escolheu papel, jogador número 2 escolheu pedra. As coisas que vão dando certo a gente tende a repetir no futuro. A gente tem 2 pontos, então, para o jogador número 1, no caso, Eduarda. Mas nem tudo está perdido, a gente tem o ponto de honra ainda para rolar na terceira rodada. E esse é um momento muito importante, porque é um momento em que vocês dois, Eduardo e Rodrigo, vão chegar hoje para dormir e vocês vão estar no eu frio de vocês. Falar, é óbvio que na terceira rodada eu tinha que ter jogado aquilo. Por que foi que eu fui fazer aquela outra coisa? Eu não sei por quê. Mas porque vocês estavam com o eu quente aqui. Então eu quero que vocês se coloquem na posição de eus frios de hoje à noite, depois de escovar o dente, durante de escovar o dente, não sei. E vocês falam, eu vou jogar aquilo que eu vou saber que eu deveria ter jogado lá no futuro. Simples assim. A gente vai dar um tempo para vocês pensarem, se colocarem na posição de eus frios de vocês. Posição de duelo. Vamos comigo? Vamos? Peraí. Vamos lá? Desculpa. Joquem Pô. Vira de frente. A gente tem jogador. Jogador número 1 escolheu pedra. Jogador número 2 escolheu papel. Ah, como o mundo dá voltas. Rodrigo, deu nosso ponto de honra para o Rodrigo. Com isso, a gente encerra esse jogo, essa final de Joquem Pô, com 2 pontos para Eduarda, 1 ponto para o Rodrigo. Uma salva de palmas para eles, vocês podem se cumprimentar agora. Obrigado. Pode descer. Se cumprimentar. Volta para o lugar. Vocês estão... O famoso fair play. Voltem para os lugares de vocês. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rodrigo. Música, obrigado. Pessoal. Reconhecer que nós podemos ser influenciados ou manipulados é um passo muito, muito importante para a gente reconquistar uma autonomia que a gente sempre quer buscar nas nossas vidas. Saber quais são as variáveis que impactam o nosso comportamento devolve para a gente um grau de liberdade muito importante. Então, perguntem para vocês, né, o que a gente tem de variável que impacta a minha espécie, né, coisas que a gente gosta de comer, ou eu, pessoalmente, aquela coisa que me agradava na infância. Mas todo mundo, ainda assim, continua sendo manipulável, especialmente em estado quente. E aqui esses dois, Eduardo e Rodrigo, estavam em estado quente agora há pouco, e a gente faz uma pergunta para vocês. Será que eles estavam livres para fazer as escolhas deles? Será que as escolhas deles aqui foram livres de influência?
boa. A gente falou, então, que os Zeus quentes são mais manipuláveis e que os Zeus frios são menos. A gente não falou que é impossível manipular os Zeus frios. Então a gente contou uma mentirinha para vocês, na verdade. Mas é pequena. Mas a gente gosta de ser honesto sobre a nossa desonestidade. Então a gente queria agora que vocês recobrassem na memória um símbolo de Joaquim Pô que está na cabeça de vocês agora. A gente sabe que vocês têm um, porque é impossível assistir tudo isso e não ter um símbolo preso na cabeça de vocês. Todos vocês têm um símbolo de Joaquim Pô, a gente quer que vocês resgatem esse símbolo na memória, deixem ele bem fixo na sua cabeça. Um desses 3 símbolos não fala em voz alta. Oi, tudo bom? Você está pensando em qual símbolo? Pode falar alto para mim? Tesoura. Tá. Como é o seu nome? Priscila, em voz alta, que símbolo você está pensando? Tesoura? Tá. Se você estiver pensando em tesoura, por favor, levante agora. Pode levantar mesmo da cadeira. Podem sentar, por favor. Nós somos muito influenciáveis uns pelos outros. Isso pode ser muito bom, desde que a gente tenha muito, muito claro aquilo que a gente quer para nós. E a pergunta que fica é: o que vocês querem? Muito obrigado, gente. Obrigado.